Tecidos, órgãos e sistemas, você sabe me dizer a diferença entre eles? Não? Então aguarde aí, porque hoje a gente vai tirar de uma vez por todas essas dúvidas. Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um Pausa para Anatomia? Hoje vamos falar sobre uma anatomia microscópica, afinal vamos falar sobre tecidos, órgãos e sistemas. A anatomia microscópica é o ramo das ciências biológicas que estudam as células e os tecidos que formam o nosso corpo e como esses tecidos se organizam para formar os diferentes órgãos. O termo tecido ele foi introduzido inicialmente pelo médico e anatomista francês Xavier Bichat, que em um dos seus trabalhos ele foi o primeiro a perceber que as diferentes partes do nosso corpo apresentavam diferentes texturas, daí o termo tecido. Em outro trabalho, Xavier Bichat trouxe uma grande contribuição, porque ele citou o fato dos órgãos serem feitos de diferentes tecidos de naturezas diferentes. E mais, ele disse que esses órgãos trabalhavam em conjuntos para exercer uma função vital no nosso corpo, trazendo o conceito de sistemas. Portanto, os tecidos formam os órgãos e os diferentes órgãos trabalham em conjunto, formando sistemas. Hoje, nós sabemos que os tecidos são formados por conjuntos especializados de células que vão desempenhar basicamente uma mesma função. Ou seja, em um mesmo tecido eu posso encontrar diferentes tipos de células. O que muitas pessoas não sabem é que entre essas células nós temos um monte de macromoléculas, incluindo algumas proteínas e alguns polissacarídeos. E essas moléculas, elas não estão ali apenas para preencher espaços. Elas estão ali dando um suporte estrutural para as células, mas elas também vão ser as responsáveis por formar o microambiente dessas células. E esse microambiente vai de alguma forma atuar controlando e modulando o comportamento dessas células. A esse grupo de moléculas nós damos o nome de matriz extracelular. Portanto, quando a gente quer conceituar tecido, nós não podemos nos esquecer das células, muito menos da matriz extracelular. Nós sabemos também que formando todos os órgãos e sistemas, nós vamos encontrar basicamente 4 tecidos fundamentais, sendo eles o tecido epitelial, responsável por formar todos os revestimentos e glândulas do nosso corpo, o tecido conjuntivo, responsável por integrar todos os tecidos e órgãos, formando um verdadeiro conjunto, daí o nome tecido conjuntivo. Temos também o tecido muscular, onde as células são especializadas em realizar contração, o que vai resultar nos movimentos corporais. E por último, e não menos importante, o tecido nervoso, onde as células são especializadas em receber estímulos, interpretar essas informações e gerar respostas. Você pode estar se perguntando, poxa, mas apenas 4 tecidos para formar todos os nossos órgãos? Na verdade, não é bem assim. Existem algumas subdivisões dentro desses tecidos fundamentais. E a que mais chama a nossa atenção é no tecido conjuntivo propriamente dito, que recebe esse nome justamente por apresentar algumas especialidades, que são o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo e o tecido adiposo. Nos últimos 40 anos, com o avanço das técnicas, percebemos que a matriz extracelular veio ganhando cada vez mais importância, de tal forma que hoje nós pegamos aqueles 4 tecidos fundamentais e podemos organizá-los apenas em 2 grandes grupos, sendo eles os grupos dos tecidos conjuntivos, que seriam aqueles onde as células se encontram bem separadas umas das outras, e quanto maior a distância entre essas células, maior a quantidade de matriz extracelular. E os tecidos não conjuntivos, que seriam todos os outros, epitelial, muscular e nervoso. Porque microscopicamente esses tecidos se caracterizam por apresentarem uma grande quantidade de células muito próximas umas das outras. Consequentemente, pouca matriz extracelular presente nesses tecidos. Essa matriz ela é tão pequena e tão delicada que nesses tecidos nós chamamos de lâmina basal. Agora,
Eu acho que depois dessa nossa conversa você não tem mais dúvida sobre o que é um tecido, muito menos em diferenciar o que é um órgão e um sistema. Espero que vocês tenham gostado, mas já deu para perceber que tem muito assunto ainda para ser explorado. E para continuar recebendo as novidades do nosso canal, nos sigam nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e seu comentário. Até a próxima!